Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes, doutor Otávio Margarida, por nos ter dado a oportunidade de, mais uma vez, fazermos essa aproximação com a classe dos notários e registradores, hoje abordando um tema um pouco diferente daquilo que costumeiramente temos abordado, e na esteira daquilo que o meu colega Alexandre Postali já colocou, já trazendo alguma impressão daquilo que está sendo até o momento a implantação desse sistema de correição integrada, o SCI, que é o sistema novo que está em operação desde o dia 1º de junho de 2014. E a partir dele, como o Dr. Bonatelli já nos trouxe, nós temos a intenção de, por meio da análise estatística, das principais constatações que são observadas, a gente conseguir com isso focar o trabalho de orientação, que é um dos grandes focos da gestão atual, nesses pontos que eventualmente tenham sido percebidos como mais corriqueiros, mais recorrentes. Bom, eu gostaria de trazer alguma abordagem do ponto de vista da atividade notarial. Daqui a pouco meu colega Daniel falará um pouco sobre o registro de imóveis. Nós dividimos a explanação dessa maneira. E pontuar alguma situação do novo Código de Normas em relação à qualificação de estrangeiros, a escritura pública de imóvel, alguma questão relacionada à documentação, as escrituras de união estável, testamento e a ata notarial, e com relação ao reconhecimento de firma, o termo de comparecimento e a ficha padrão. Bom, o escopo da atividade, de forma rápida, é a apresentação e análise de alguns aspectos relevantes da lavratura dos atos notariais, em especial referentes à documentação exigida para a escritura pública de imóvel, à luz do novo Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que entrou em vigor nesse ano de 2014. Bom, o objetivo com isso é trazer, até aproveito anteriormente de trocar nesse assunto, é aquilo que nós sedimentamos com o novo código, aquilo que, por isso eu transcrevo alguns dispositivos da norma, justamente para que possamos ver aquilo que havia pedido da própria classe para que nós batêssemos o martelo definitivamente, e por isso eu trago a questão da qualificação do estrangeiro. Isso sempre foi bastante problemático e a gente observava isso na atividade de fiscalização e orientação em loco presencial nas serventias, e agora nós sedimentamos isso no artigo 479, um artigo que compõe a parte das normas gerais do Código e, portanto, serve para todas as especialidades do serviço notarial e de registro. Então, o estrangeiro ele pode fazer a prova da idade, do estado civil da filiação, pela cédula especial de identidade, a cédula de identidade do estrangeiro, o passaporte, o atestado consular, a certidão de nascimento traduzida e registrada na serventia de registro de títulos e documentos, que seria o documento que mais se aproximaria àquilo que no Brasil a gente tem também, né? E a parte mais importante desse dispositivo, que eu gostaria de ressaltar de forma bastante breve, é a questão do parágrafo único, que ressalta o arbítrio do tabelião e também reforça a atividade do tabelião de notas na condição de avaliador dessa situação jurídica que está sendo concretizada por aquele instrumento público. Portanto, será admitida a prova de estado civil e filiação, também qualquer documento oficial que comprove a idade, o estado civil e a filiação de acordo com a legislação do país de origem. E isso fica bastante ao critério do notário por ocasião da lavratura do ato. Portanto, nós colocamos essa cláusula aberta para que o notário possa avaliar, no caso concreto, a necessidade de a diligência de alguma documentação diferente. Isso foi sedimentado no novo código, importante que nós trouxéssemos essa conclusão para cá. Com relação à escritura pública de imóvel, o objetivo aqui da análise é fazer uma breve... a escritura pública nós podemos tratar de modo geral. No entanto, preferimos trazer, no tempo que nos foi disponibilizado, a questão específica para a lavratura de atos notariais em relação a imóveis, porque nós detectamos já ao longo de um tempo uma certa divergência por parte dos tabeliões de notas na exigência de documentação para a lavratura de atos. Isso, vocês sabem, e desemboca no órgão de fiscalização,
é por meio da reclamação, nas comarcas, etc. Né? A população, de certo modo, inconformada, às vezes com alguma exigência, algum constrangimento, nos coloca na situação. Então, por isso eu trago a transcrição desses dispositivos da norma, do artigo 802, especificamente com relação à lavratura de escrituras públicas em relação a imóveis. Bom, os documentos que estão estampados nos incisos e que devem, na lavratura da escritura, devem ser mencionados de forma expressa, é o pagamento do imposto de transmissão ou a exoneração pela autoridade fazendária, nos casos de imunidade, isenção e não incidência. Esse é um documento que nos parece tranquilo. A certidão relativa ao imposto predial e territorial urbano, IPTU, no caso que pode ser dispensada, né, a depender da convenção das partes, e o imposto territorial rural, nesse caso aí sem dispensa, obviamente, pela legislação federal. Na sequência, a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, que a gente chama das certidões dos feitos ajuizados aqui em Santa Catarina. Essa conclusão, me parece que também se coaduna com a conclusão que a Noreg colocou no seu enunciado número 1, lá de 2012, com relação ao serviço de notas, que é a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativa ao imóvel e de ônus reais, expedida pelo ofício de registro de imóveis competente, cujo prazo de validade estampado na Lei 7433 é de 30 dias, né, e realmente isso foi transportado para o Código. Juntamente com isso, a declaração do outorgante, sob pena de responsabilidade civil e criminal, da existência ou não de outros ônus reais e ações pessoais e persecutórias. E isso também reprisa aquilo que está disposto na Lei 7433 e no decreto regulamentador. Bom, também, além disso, a certidão que comprova a inexistência de débito perante a Previdência Social, e isso nós fizemos questão de traduzir para o Código, isso já constava da regulamentação da própria Previdência Social, a certidão que comprova a inexistência de débito perante a Previdência Social se, nos termos da legislação trabalhista, o outorgante for empresa ou pessoa a ela equiparada e o ato envolver alienação ou constituição de ônus real atinente a imóvel integrante do ativo permanente da empresa, observados os regulamentos daquele órgão. E nesse ponto é importante a gente ressaltar quando que isso não é preciso, principalmente se a pessoa jurídica for se dedicar à compra e venda de imóveis, né, for especificamente se dedicar a essa atividade. Nesse caso, não existe a exigência dessa documentação, apesar disso não estar na norma, né? Também a certidão negativa de débitos relativos às contribuições à Seguridade Social, incidentes sobre a receita ou faturamento e o lucro, no caso de alienação ou constituição de ônus real referente a imóvel integrante de ativo permanente de empresa ou pessoa jurídica ou física, a ela equiparada na legislação tributária. Isso complementa o inciso anterior. E ainda a prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio, uma situação que também pode ser convencionada entre as partes como dispensável, a depender do caso concreto. Claro que com os alertas de praxe que devem constar do ato notarial. E a partir de agora eu trago algumas situações que nós temos observado na prática que podem trazer alguma divergência de interpretações, como por exemplo, a certidão negativa de débitos trabalhistas, que apesar de não se encontrar no rol expressamente prevista como uma documentação exigida, obrigatória para a prática do ato, ela se torna quase que obrigatória, fruto da recomendação 3, número 3, do dia 15 de março de 2012, do Conselho Nacional de Justiça. E essa é a interpretação que nós estamos defendendo e difundindo a partir de então. Do mesmo modo, a gente consegue pontuar a questão das certidões negativas de ações cíveis expedidas pela Justiça Estadual e Federal. Nós temos, de modo geral, observado que as serventias com competência, com atribuição notarial, têm feito a exigência dessa documentação específica, até porque ela é uma documentação fácil de ser obtida por meio do site, né, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, a partir do ano passado. No entanto, ela não é uma certidão exigida expressamente pela norma, então fica realmente a critério do tabelião, do procedimento de orientação das partes, colocar que se trata de uma situação que não necessariamente tem que constar do ato notarial. E quando isso significar um constrangimento para a parte, ela certamente não deve ser exigida. Do mesmo modo, o comprovante de residência de todos os interessados. A gente tem observado, e isso já foi fruto do nosso sistema integrado de correições, a exigência, até certo ponto totalmente desnecessária, de comprovante de residência para a prática de ato notarial. E nós estamos dando uma atenção para isso, porque muitas vezes a parte apresenta a documentação, tem que retornar até a serventia em outro momento, muitas vezes vem de longe e não utiliza de meio eletrônico para isso, para trazer um comprovante de residência, quando que isso não é uma providência exigida, obrigatória para a prática do ato. Isso não fará nenhuma diferença do ponto de vista da validade do ato.
A certificação de comparecimento no ato, isso foi uma outra situação que nós detectamos já com o procedimento do Sistema Integrado de Correições. A certificação de comparecimento no ato de herdeiro renunciante munido de escritura pública de renúncia ou que tenha constituído procurador com poderes específicos para renunciar, no caso da escritura de inventário, né? Muitas vezes as partes, no caso o herdeiro renunciante, ele vive em outro estado, ele possui residência em outro estado, ele pratica lá naquele estado o ato a escritura de renúncia, e muitas vezes algumas serventias catarinenses fizeram isso, exigiram a presença desse herdeiro para que participasse do ato. Isso também é uma providência desnecessária e também não tem nenhuma interferência na validade desse ato. E também, por fim, a certidão os certidões do tabelionato de protesto, que não é um documento exigido e fica realmente ao arbítrio do tabelião, na sua atividade de orientação das partes, colocar a possibilidade de retirada dessa certidão para uma segurança maior. No entanto, isso não é uma situação exigida, portanto, fica realmente valorizada a atividade do tabelião como intérprete na norma nesse caso. E, do mesmo modo, consignar no ato as informações a respeito dos documentos que conferem a representação. Isso tem que ficar expressamente previsto, creio que isso não seja tão problemático, né? E outra situação que se alterou com o novo Código de Normas foi a questão da emissão da DOI, que a partir de agora ela não precisa ser feita no ato da lavratura da escritura, mas sim no prazo regulamentar previsto nas normas correspondentes. Só para finalizar a questão com relação à lavratura de atos notariais, escritura pública de imóvel, com relação aos impostos de transmissão, que é vedada a lavratura de escritura pública relativa a imóvel sem a prévia apresentação dos comprovantes de pagamento do imposto de transmissão, do laudêmio, da taxa do fundo de reaparelhamento, com incidentes. Essa regra se manteve incólume no novo Código. Artigo 804, é vedado ao tabelião lavrar a escritura relativa à alienação de fração ideal quando a base de dados objetivos verificar a presença de indícios de fraude ou infringência à lei de parcelamento do solo. Essa foi uma inovação do Código, porque nós havíamos detectado, e também em contato com a classe, bastante situação de regularização de loteamento clandestino, e isso foi expressamente previsto no Código, né? Então, muitas vezes, para que as partes pudessem regularizar uma situação clandestina, se socorria do tabelionato de notas para lavrar a escritura com relação à fração ideal. Então, o tabelião, novamente, isso reforça a atividade do tabelião como intérprete da norma e dá força à sua atividade, no sentido de verificar, apurar, com base nos elementos de fato que foram trazidos ao seu conhecimento, se aquele ato, aquele negócio jurídico terá o condão de dar uma aparência, de revestir de aparência de validade um negócio jurídico que pretensamente é nulo, né? Então, isso foi previsto expressamente no Código, artigo 804. Com relação ao imóvel rural, nós também havia uma certa divergência de entendimento. Então, nós optamos por sedimentar quais são os documentos obrigatoriamente exigidos para a lavratura de escritura pública de imóvel em relação ao imóvel rural. O tabelião deverá consignar na escritura o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA, o código do imóvel no INCRA, o nome e nacionalidade do detentor, a denominação e a localização do imóvel, até aí sem problemas, e o número da respectiva averbação na matrícula do imóvel. E também, na escritura de aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira, deverá ser consignada a declaração sobre o adquirente ser ou não proprietário de outro imóvel com área não superior a 3 módulos, né? E por isso a gente coloca o parágrafo único. O tabelião, além de orientar o adquirente, também fará constar no instrumento a responsabilidade advinda de tal declaração. Então, também colocamos a questão da declaração como algo possível de ser colocado na escritura. Bom, com relação à união estável, nós trazemos aqui algumas situações interessantes. Por exemplo, eu repriso aqui o artigo do Código que trata especificamente da escritura de união estável, o seu artigo 809, que menciona o seguinte: quando na escritura de união estável houver a disposição sobre patrimônio, o tabelião, primeiro, exigirá a prova da titularidade dos bens, isso de forma clara, distinguirá os patrimônios individual e comum, perfeito, e possibilitará aos interessados dispor sobre os bens que serão adquiridos na constância da união, que ficarão ou não na esfera patrimonial comum, suscetíveis de comunicação e divisão. E essa última questão é uma inovação do Código, no sentido de realmente transportar para a norma aquilo que a doutrina já entendia como possível, que era a criação de regimes customizados, personalizados, né, a depender da conveniência das partes. Isso agora fica bastante claro no nosso novo Código de Normas.
E também, com relação ao testamento, nós trazemos uma situação interessante, que havia discussão doutrinária, até há discussão ainda, e não é uma situação sedimentada em nível nacional, mas em Santa Catarina nós já explicitamos o entendimento da Corregedoria com relação ao fornecimento de certidões de testamento público, né? Há um certo debate em São Paulo, isso é bastante palpitante. E em Santa Catarina a interpretação que nós demos foi de que o fornecimento de certidões ou informações de testamento somente se dará com a comprovação do óbito do testador. Enquanto vivo o testador, só este ou o procurador com poderes especiais poderão ser fornecidas certidões ou informações do testamento. Então isso excepciona a regra da publicidade dos atos, especificamente com relação ao testamento, porque de forma lógica ele somente interessa àquele que dispôs sobre o seu patrimônio em vida. E por último, para que nós possamos a nossa exposição com relação à ata notarial, nós trazemos também uma situação interessante, porque objetivamos nesse novo código trazer para a norma um conceito muito claro de ata notarial e dar bastante amplitude para esse instituto que na verdade fortalece a atividade do tabelião. O conteúdo da ata notarial, isso se encontra no artigo 818 do nosso novo código, ele pode versar sobre quaisquer ocorrências ou constatações realizadas pelo tabelião, de modo que se admitem informações oriundas não apenas de vistorias em objetos e lugares, mas também a captura de imagens, mensagens, conteúdos em sites de internet, material audiovisual, produção artística e cultural em geral, bem como a narração de situações e fatos diversos. Isso é realmente o conceito que a gente obtém da doutrina como a ata notarial, mas de forma até mais significativa, nós trazemos a possibilidade de que essa observação do tabelião, do notário, possa integrar a ata notarial como anexo, no caso das mídias que serviram de substrato para a lavatura do ato, como imagem, arquivo de áudio, documentos e outros mecanismos de armazenamento de informações, inclusive em meio eletrônico. Então, muitas vezes é difícil, complicado de se reproduzir, por exemplo, no livro de notas, um áudio, obviamente. Isso pode e deve ficar armazenado na serventia em meio eletrônico, em pasta própria, para que possa ser consultado, conferido sempre quando necessário. E o artigo 817 traz realmente uma situação interessante. Nós recebíamos, até ano passado, várias reclamações a respeito desse tema de usuários do serviço em relação à dificuldade de se obter a lavratura da ata notarial no serviço de notas do Estado. Claro, alguns casos específicos, né? E hoje nós consignamos, então, na norma, a possibilidade da realização do ato fora do horário de expediente de atendimento, inclusive nos finais de semana e feriados, de modo que não pode o tabelião negar-se a realizá-lo. E não apenas negar-se, mas impor constrangimentos desnecessários para a parte, como, por exemplo, a agenda lotada nas próximas 2 semanas, não tem como fazer esse ato. Muitas vezes isso acaba depondo contra a própria atividade e respinga no órgão de fiscalização. O que nós queremos enfatizar com esse parágrafo é justamente a possibilidade do tabelião realizar a diligência fora do horário do expediente, finais de semana, feriados, aeroportos, quando for necessário, justamente porque o objeto da ata notarial é um fato que está ocorrendo e necessariamente tem que respeitar a jornada de trabalho prevista na nossa norma do Tribunal de Justiça. Por fim, com relação ao reconhecimento de firmas, e aqui eu trago especificamente a questão do valor do documento em cuja firma se pretende reconhecer, porque nós sedimentamos o entendimento dos 30 salários mínimos, né, como o valor econômico apreciável, digamos assim. Portanto, o artigo 822 diz o seguinte, que é obrigatório o reconhecimento por autenticidade nos documentos que visem alienar ou dispor de quaisquer direitos pessoais ou reais sobre bens móveis ou imóveis, inclusive, por promessa, com conteúdo econômico superior a 30 salários mínimos. Então, sedimentamos esse valor de 30 salários mínimos como o balizador desse conteúdo econômico apreciável para o reconhecimento de firma por autenticidade. Além disso, também com relação à alienação de veículos automotores de qualquer valor, isso também demanda o reconhecimento por autenticidade. No caso do aval ou da fiança, com ou sem renúncia ao benefício de ordem, e também em contratos com prazo indeterminado que disponham sobre o pagamento parcelado, será considerado para fins do inciso 1, ou seja, para a contagem dos 30 salários mínimos, o valor de 12 parcelas, e se por prazo determinado, a soma total dessas parcelas. E por último,
trago aqui a questão da ficha padrão, né? A dispensa do preenchimento da ficha padrão. Isso é algo que está sendo bastante interessante de observarmos na prática, porque o novo código ele elimina a necessidade de que se faça o termo de comparecimento, de que se preencha o termo de comparecimento para a lavratura, para o ato de reconhecimento de firma, por autenticidade. No entanto, esse posicionamento foi trazido justamente porque, para a lavratura desse ato de reconhecimento de firma, há necessidade da coleta da biometria, da imagem facial e da digital daquela pessoa cuja firma está a reconhecer. De modo que, por causa dessa situação específica e desse cadastramento obrigatório que deverá ocorrer nesse momento, nós eliminamos a possibilidade da realização do termo de comparecimento. No entanto, e também isso consta na norma, a desnecessidade de preenchimento da ficha padrão por reconhecimento por autenticidade, mas sabemos também que os sistemas dos senhores estão adaptados para, ao recolher, ao coletar a imagem facial e a informação da digital daquele que assina, de preencher toda a informação no cadastro numa espécie de ficha padrão. E esse procedimento é autorizado. Né? Claro que a parte não precisa necessariamente depositar as suas assinaturas, o seu cartão de autógrafos nesse momento. No entanto, essa qualificação, aquilo que o sistema já prevê hoje, supre essa situação que nós tínhamos antes da ficha, do termo de comparecimento, que ora já não existe mais. Por isso eu trago aqui o artigo que trata especificamente da questão da ficha padrão, para dizer ao final que um dos itens necessários é a leitura biométrica da digital e imagem facial do interessado no sistema eletrônico. Então, esse procedimento pode ocorrer, pode existir. O que não precisa ser imposto às partes é a necessidade do depósito das assinaturas. Tudo bem que isso pode ser submetido também de forma opcional, não há problema. No entanto, o que há para a ficha padrão hoje já serviria para suprir o que nós entendemos como necessário para a norma. Bom, o objetivo da explanação foi realmente trazer alguns elementos novos do código e também alguns elementos que nós já podemos observar já com o nosso novo sistema integrado de correições. Muito obrigado.